A tecnologia está atrapalhando a sua corrida e hoje nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quero trazer aqui para vocês uma ideia de um pouco das visões que eu tenho no meu dia a dia junto com os atletas e também visões científicas. Vamos juntar tudo numa bola de neve e ver aonde dá. Vamos ver até onde vai essa bola de neve, o tamanho que ela vai ficar. Mas hoje é um vídeo bem tranquilo, um vídeo sem roteiro. Tô aqui em casa para bater um papo com vocês e vamos falar um pouco sobre esse avanço tecnológico e como isso vem influenciando a vida do corredor, beleza? Bom, a gente sabe que a tecnologia trouxe várias facilitações que realmente ajudam muito, porém muitas dessas facilitações elas são mascaradas, elas são irreais. Por quê? Porque algumas facilitações nos tornam menos capazes de fazer determinadas coisas. Vou te dar um exemplo muito básico. Hoje em dia, muitas pessoas acabam desenvolvendo canelite, fascite plantar, estresse no joelho, por conta de falta de estímulo. Porque com a facilitação do transporte, seja através de moto, carro, ônibus, táxi, Uber, as pessoas perderam o costume de caminhar. Não estou falando de todos, não vamos generalizar nada nesse vídeo, tá bom? Vou trazer aqui alguns dados do meu dia a dia e se vocês concordarem, deixa o like aqui, compartilha com algum amigo que vive de facilitações, beleza? Tá, vamos lá. Bom, o avanço tecnológico no meio de locomoção, as pessoas não caminham mais. Porém, a gente tem que levar em consideração um dado que a ciência traz, que é o quê? Lei de Wolff. O que diz a lei de Wolff? Ela diz que toda força que passa transversalmente sobre um osso tem capacidade de gerar uma remodelação óssea de acordo com a necessidade daquele estímulo, de acordo com a forma com que aquele estímulo é feito. Então, pensando assim, um osso que é submetido ao impacto controlado através da caminhada, ele vai receber estímulos e isso vai aumentar a densidade óssea dele com o tempo, e ter uma densidade óssea elevada significa que aonde o músculo nasce e ele se insere vai ser um local fixo, uma base boa de inserção, e isso dá espaço para ter um músculo mais forte. A gente pensar nessa capacidade que as pessoas têm hoje de se locomover de um ponto A ao ponto B, sem precisar fazer uma caminhada, sem precisar fazer aquelas longas jornadas de caminhada igual nossos antepassados faziam, a gente começa a perceber que perdemos o costume de caminhar. E aonde que está a influência disso na corrida? Bom, muitas pessoas, elas querem correr 5 quilômetros, porém elas ainda não caminharam 5 quilômetros. E a gente sabe que durante a corrida o seu corpo ele pode até triplicar o peso, gerando mais impacto nas suas articulações, gerando mais exigência nos seus músculos, nos tendões e nos ligamentos. Então um corpo que nunca caminhou 5 km, ou a última vez que caminhou 5 km foi há 10 anos atrás, e agora quer correr 5 km, bom, essa pessoa ela vai ter grandes possibilidades de vir a se machucar por falta de adaptação, por falta de estímulo. E muita gente esquece que a corrida nada mais é do que uma evolução da caminhada. Se você pega uma pessoa que está caminhando e você fala, fulano, vai mais rápido agora, vai mais rápido. Chega um momento que essa pessoa ela começa a correr. Então nada melhor do que uma caminhada para preparar e estimular o nosso tecido ósseo a ficar mais denso, a ficar mais capacitado para lidar com o impacto que a corrida promove. Então, uma das facilitações que mais influencia o corredor hoje é a falta de caminhar. Simplesmente as pessoas não caminham mais. Se vai pegar um pão na padaria, fica 2 quadras de casa, elas pegam um carro, vão buscar o pão. Se ela tem que ir numa loja que fica a 4 quadras, elas não caminham mais, elas pegam um Uber, e isso tem influenciado de maneira negativa o desenvolvimento ósseo dessas pessoas, o aumento de capacidade óssea, e isso vai influenciar diretamente lá na hora que ela começar a correr. E qual seria a solução para isso? Bom, simplesmente é muito simples. É o que? Você simplesmente caminhar mais. Expor gradualmente o seu tecido ósseo, expor gradualmente seu sistema aeróbico
para a caminhada. Através da caminhada, você com certeza vai conseguir dar estímulo suficiente, ter um aumento de capacidade suficiente para daqui 1, 2 meses, a hora que você for começar a correr, você já ter uma boa base estruturada, você ter ali o mínimo de estímulo necessário para que o seu corpo não sofra tanto com o impacto da corrida. Porque algumas pessoas elas acabam se machucando com mais frequência e outras pessoas não se machucam com tanta frequência. O nosso corpo ele vem se construindo desde a nossa infância. Todos os estímulos que a gente dá lá na infância, a gente acaba recolhendo eles na vida adulta. Então aquela criança que caiu de árvore, que correu, que brincou de pique-esconde, que saltou, que fez esporte na adolescência, essa pessoa ela vai ter uma memória muscular, uma capacidade já estabelecida no corpo, que você pode até perder um pouco ali ao decorrer do tempo se você não der estímulo, porém ela sempre vai ter algo guardado dentro dela, ela sempre vai ter aquele estímulo armazenado. Então essas pessoas normalmente elas são menos suscetíveis às lesões. É claro que quando a gente fala de lesão, a gente nunca vai colocar uma causa específica e falar assim, ó, você machucou só por causa disso. Na verdade, é um conglomerado de situações. Eu tenho o costume de falar que é como se fosse um balde e cada ação, cada atitude do seu dia, você vai colocando um pouquinho de água nesse balde e às vezes aquele momento que você deixou a caneta cair, você pegou de mau jeito, era o que faltava para esse balde transbordar. Então a gente precisa sim identificar quais são os riscos que as nossas atitudes, nossas ações no dia a dia geram, para que a gente evite encher e transbordar esse balde. Algumas pessoas, elas têm mais estímulo na infância, algumas pessoas praticaram esporte na adolescência e isso favorece de maneira direta o desenvolvimento no esporte, principalmente se esses estímulos foram relacionados já à corrida, futebol, basquete. Isso daí acaba gerando uma certa afinidade com o esporte da corrida, por conta de ser um estímulo aeróbico, por conta de ter impacto. Então essas pessoas elas vão ter um pouco mais de facilidade na hora de começar a correr, diferente das outras pessoas que não tiveram tanto estímulo assim, foram sedentários a maior parte da vida. Essas pessoas possivelmente elas podem ter um aumento de probabilidade no risco de se machucar, tá? Lembrando também que a capacidade de adaptação tecidual é bem específica para cada tipo de tecido, cada tecido evolui num tempo. Você pode reparar que o tecido cardiovascular e o tecido respiratório, eles são os que evoluem mais rápido. Então quando você está ali correndo na sua primeira semana, você para porque não tem fôlego, aí na segunda semana você já adquire um pouquinho mais de fôlego e na terceira semana muitas vezes você para, não é por fôlego, é por falta de energia ou musculatura cansada, alguma articulação que acabou estressando um pouquinho mais ali, tá? Então, quando a gente pega tecidos, cada tecido vai ter um tempo diferente de adaptação e a gente tem que respeitar muito isso. Mas Guilherme, como que a gente vai burlar esse sistema? Como que eu vou fugir da facilitação, sendo que na minha cidade é perigoso, eu não consigo andar a pé, eu sou mulher, saio na rua, tenho medo de sofrer assédio? Bom, gente, isso é muito individual de cada um, tem uma relação geográfica e de logística individual de cada um, porém a gente tem que se esforçar ao máximo possível a fazer caminhadas. Procure uma pista de corrida, um lugar controlado, um lugar que você consiga caminhar com segurança, ou até mesmo vai na esteira. Normalmente a esteira ela tem um sistema de amortecimento, então não vai ser a mesma coisa de caminhar na rua, no solo firme, porém já quebra um galho. Se não cabe nenhuma dessas opções para você, você praticamente fica mais dentro de casa mesmo. Você também pode caminhar parado, tá? Você caminha elevando os joelhos lá em cima sem sair do lugar e isso já simula um sistema de caminhada, uma maneira de você expor o seu corpo a impactos de maneira gradativa e progressiva, tá? É muito importante a gente entender a progressão do sistema de desenvolvimento humano, porque a partir desse momento em que a gente entende que existe um tempo de recuperação, existe um tempo de remodelação do tecido muscular, remodelação do tecido ósseo, a gente começa a compreender que cada um
tem seu tempo e cada pessoa, de acordo com a sua realidade, vai ter que receber uma quantidade de estímulo que seja suficiente para aquela pessoa, que ocorra essa remodelação de maneira mais assertiva e mais proveitosa. Eu tenho uma filosofia totalmente naturalista: quanto menos você precisar da tecnologia, melhor. Quanto menos você precisar de um apoio externo, melhor. Tudo que você pode fazer, você já pode fazer, já existe dentro de você. Eu tenho essa percepção, eu tenho essa opinião, tá? E se você concorda comigo, deixa um comentário aqui, que eu gostaria muito de saber o que você acha sobre isso. A caminhada também, ela pode vir como um modo de treino, principalmente um treino regenerativo. É lógico que esses treinos regenerativos, na real, eles não regeneram nada. O grande e melhor regenerativo é uma boa hidratação, uma boa nutrição e um bom sono, tá bom? Porém, a caminhada pode sim estimular ali a circulação sanguínea, pode levar mais nutrientes para os músculos, e isso tem toda a relação com a melhora do seu desempenho, tá? A cada 10 pacientes que eu atendo, 8 deles têm uma característica muito parecida, que é: esses pacientes não têm costume de caminhar. Ou a última vez que ele caminhou 5 quilômetros foi lá na adolescência. E isso está totalmente relacionado com o desenvolvimento dessa patologia, porque essa pessoa, ela não tem o estímulo suficiente ali no tecido ósseo para aumentar a densidade do osso, para gerar uma remodelação e deixar esse osso mais forte. Então, quando junta, às vezes, uma fraqueza ali na musculatura da perna ou uma falta de conexão entre cérebro e músculo, deixando mais suscetível a dissipação desse impacto diretamente para o osso da tíbia, que é o osso da canela, essa pessoa, ela tem maior chance de desenvolver a dor e de ter que lidar com a canelite. Lembrando que a canelite não é nenhum bicho de 7 cabeças. É claro que você não pode ficar correndo em cima dela, senão ela pode se tornar uma fratura por estresse. Aí tem que realmente dar um tempo, não pode dar impacto até gerar cicatrização do tecido ósseo. Porém, se você conseguir identificar ela logo no comecinho, ela tem uma grande chance de melhora, e uma melhora rápida, tá? É importante também diferenciar a canelite do estresse do músculo tibial posterior. Isso já tem um vídeo que eu postei há uns dias atrás, você pode voltar lá e ver. Mas a ideia aqui hoje é realmente em relação à tecnologia, como isso vem influenciando a nossa vida. Pense se você está condicionando o seu corpo de maneira controlada antes de correr. Lembrando que a corrida, ela, por mais que seja um esporte muito gostoso de fazer, eu amo correr, principalmente em trilhas, mas ela é um esporte que gera um impacto, e se você não está preparado para esse impacto, ou se você não controla bem esse impacto, você pode abrir uma janela de possibilidades para estar se machucando, para estar sentindo dor. Se esse papo fez sentido para você, não esquece de deixar um like aqui, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acredite que precisa assistir isso. Deixa seu comentário aqui também, se você concorda ou discorda. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau!